Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Oferecimento de Sulpetro em favor da revenda do consumidor gaúcho. Celulose rio-grandense há mais de 50 anos, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. E Sindareia, construindo o Rio Grande cada vez mais forte. Bom, e de imediato vamos ao espaço conversando sobre contabilidade. Bom, e nesse espaço conversando sobre contabilidade, Salésio D'Agostinho. Salésio, prazer em tê-lo aqui novamente. Sei que através desse programa aqui tu está agora dando palestras lá no norte, vai para Recife, não é isso? Não. Eu vou para Pernambuco, sim. Pernambuco foi convidado pelos alunos de Ciências Contábeis. Estaremos lá, então, quinta e sexta-feira. Que beleza. Uma boa escolha do pessoal lá de Pernambuco, né? Do pessoal de Recife, deve ser, né? Recife, exatamente. Bom, muito se fala na contabilidade, Salésio, sobre custo. O que é o significado de custo, assim, de modo geral? Muito bem. Você sabe que a contabilidade, ela gera informações, não é isso? Para que o mundo dos negócios se comunique. Então, nessas informações todas, né? Então, a contabilidade estabeleceu diversos grupos onde os atos da gestão são alocados. Então, nós temos os atos de gestão, né? O débito é alocado no ativo, é alocado em custos ou é alocado em despesas. Os créditos são alocados em receitas ou em passivos. Okay? Acontece que toda pessoa jurídica desenvolve uma atividade. E no desenvolvimento desta atividade, as Ciências Contábeis criou um grupo de custos para procurar fazer com que as pessoas entendam que custo não é a mesma coisa que despesas. Vejam só. Você aqui desenvolve atividade que presta um serviço de divulgação. Tudo bem. Para desenvolver esta atividade, você gasta para isso. Você tem o câmara, tem o profissional aqui que trabalha com a câmera, tem todos os equipamentos, tem a luz, enfim, tem todo esse gasto. Só que as Ciências Contábeis diz o seguinte, que ativo é todo gasto que tem liquidez. E despesas são todos os gastos que não têm liquidez. Ora, ter liquidez é a capacidade de transformar aquilo que você tem em dinheiro. E despesa é aquilo que você tem e não pode vender, que não pode transformar em dinheiro. Então, a diferença entre ativo e despesa. Só porque, se você gasta com o funcionário que opera a câmera, a pergunta é, esse gasto é uma despesa? Do ponto de vista técnico, vai dizer que sim, porque ninguém vai querer comprar, né, aquele gasto de ti. Ou seja, você não poderá transformar em dinheiro aquilo que você gastou. Então, as Ciências Contábeis, para simplificar o entendimento, criou um outro grupo chamado custo. O que é custo? É todo gasto necessário para você adquirir a mercadoria ou para você produzir o bem ou o serviço. Então, quando você diz o seguinte, eu estou gastando com meu pessoa da câmera, o que acontece? Isso é uma despesa ou é um custo? Às vezes não, é um custo, porque sem esse profissional eu não consigo desenvolver a minha atividade. Então, custo é todo gasto necessário e essencial para que a pessoa jurídica desenvolva a sua atividade. Então, a pessoa jurídica, ela funciona com 3 blocos. O primeiro bloco de débito é ativo, o segundo bloco, custo, e o terceiro bloco, despesa. Esse bloco de custo é um bloco intermediário, ou seja, tanto pode ser ativo como pode ser despesa. Veja, enquanto você não receber o valor do serviço, o que você gasta é um ativo, porque ele vai se transformar em dinheiro. Ok? No momento em que você recebeu o recurso por aquele serviço, aquele gasto transforma-se em despesa, porque ele foi realizado. Isso em todas as atividades, não é só no serviço. Para você adquirir uma mercadoria, então tudo que você gasta para adquirir aquela mercadoria para depois vendê-la, custo. Então, um frete sobre compra é custo ou uma despesa?
Se eu preciso pagar aquele frete para adquirir a mercadoria, é custo. Eu tenho que incorporar aquele gasto no valor da mercadoria. Então, numa indústria de construção civil, o que é custo? Todo o gasto que eu tenho para construir o prédio, para construir o edifício. Tudo que eu gasto para construir aquele prédio é custo. Então, quando a gente diz, o que é um custo? Custo é o que a pessoa jurídica gasta para desenvolver a sua atividade. E toda pessoa jurídica tem que ter esse centro de custo, que é onde eu registro aquilo que eu gasto para desenvolver a minha atividade, porque é a diferença entre a minha receita com o custo que eu vou ter o meu lucro da atividade. Ok? E isso é importante até para o desenvolvimento da empresa. Sim, elemento essencial. O contador, ele precisa deste elemento para gerir, para discutir esse assunto com o gestor, para dizer o custo de produção, o custo do serviço ou o custo de aquisição está além do valor de venda, para que você tenha uma rentabilidade razoável para cobrir as suas despesas. Porque despesa é um elemento essencial para trabalhar, mas não para produzir. Então, esta diferença é importante. Obrigado. Pela primeira vez, eu fiquei sabendo a diferença entre despesa e custo. Não sabia disso. Muito bem. Mas é isso. E muitas pessoas comentam custo sem saber o que significa custo. Veja se você está falando com um empresário da atividade da atividade do transporte. O combustível que o ônibus gasta para prestar o serviço é um custo. O motorista do ônibus é um custo. Agora, o combustível que o diretor gasta para ele se dirigir até um outro local que não é para prestar o serviço é uma despesa. O motorista particular que ele tem para ir até algum outro local é uma despesa, porque ele não necessita daquele combustível, ele não necessita daquele motorista, ok? Para prestar o serviço. Então, tudo que eu gasto para não prestar serviço, para não obter a renda do serviço, despesa. O que eu preciso para obter a renda para executar o serviço, custo. É por isso que, inclusive, semana passada, o STJ definiu o que é custo. Ele disse, custos são bens ou serviços essenciais para a atividade da empresa. Tá certo. Sarney, muito obrigado pelos esclarecimentos. Tenho a certeza que muitas pessoas como eu, né, mesmo com curso de economia e tal, e até contadores, né, entenderam agora essa diferença entre custo e despesa. Obrigado pela tua participação aqui e sucesso cada vez mais para esse espaço, tá bom? Muito bem, nós é que agradecemos. Conversando sobre contabilidade. Muito bem, vamos então ao comentário da doutora Patrícia Trunfo. Silvio, todo ano o período de Páscoa, agora em 2018, passou há um mês atrás, traz consigo não somente lembranças da ressurreição de Cristo ou do coelho e dos chocolates, mas também nos mostra mais uma das facetas lamentáveis referentes à proteção das crianças, que neste caso se qualifica por ser uma lacuna em termos de aplicação da lei. Falo das crianças indígenas, sentadas nas calçadas, às portas de lojas e supermercados, sujas, com o nariz escorrendo, denotando gripe ou resfriado, mal agasalhadas, acompanhando as mães que oferecem cestas e outros apetrechos. De fato, o Estatuto do Índio, a Lei 6.001 de 73, garante vários direitos às comunidades indígenas, impondo o devido respeito à sua cultura. Todavia, é legislação geral, sobre a qual, no que tange às crianças, deve sobrevir o Estatuto da Criança e do Adolescente, norma especial. Ora, não é aceitável que as autoridades públicas se omitam ao verem as crianças nesse estado lamentável, principalmente considerando que são evidentemente indígenas integrados aos costumes nacionais. Vê-se que elas, sujas e maltrapilhas, muitas vezes portam latinhas de refrigerante e pacotes de salgadinhos, o que está muito longe da alimentação tradicional dos índios. Aliás, mesmo as comunidades indígenas não integradas, nos dias de hoje raras, devem receber a devida fiscalização sobre a forma como estão sendo tratadas as crianças. A legislação da infância é norma especial e deve beneficiar a todos os menores, independentemente de etnia. E embora haja resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente,
estabelecendo a aplicação do ECA às crianças indígenas desde que se observe as peculiaridades socioculturais de suas comunidades, não é aceitável permitir que as crianças sejam submetidas a condições de vulnerabilidade em aspectos essenciais, como a saúde e a segurança, sob o pretexto do respeito a tradições. Reconheço que é uma questão caracterizada por vários vieses, mas deve ser enfrentada, pois a proteção da criança é dever do Estado e direito que se sobrepõe a toda e qualquer forma cultural ou tradição. Não podemos negociar quando se trata de exposição das crianças a riscos à sua saúde física e emocional, qualquer que seja a sua etnia. Os índios possuem direitos, mas também devem ter deveres. Afinal, também são brasileiros. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and I hear the silence without a stress. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Bem, meu amigo Silvio, olha, um grande abraço para você, meu irmão. Porto Alegre, olha, Porto Alegre está esburacada, suja e abandonada ainda. Mas é claro que não vai ficar assim, porque, afinal de contas, as eleições estão se aproximando e, como se aproximam as eleições, algumas obras têm que ser feitas. Por exemplo, aqueles 120 milhões que foram apanhados de empréstimo para terminar obras, pelo menos 5 obras ali na terceira perimetral, uma delas lá na Ceará, estas obras, elas começam a surgir. Lentamente, mas elas começam a surgir porque vale para o prefeito que estas obras estejam em pleno desenvolvimento quando as eleições chegarem. E isto é dinheiro que nós vamos pagar, porque somos nós que vamos pagar esses 120 milhões que o prefeito pegou emprestado, vamos pagar durante aí 8 anos. Não vai ser pouco não, porque afinal de contas Porto Alegre já está esgoelada, não é? Porto Alegre já tem uma dívida grande que paga mês a mês e isto faz com que o poder de investimento do prefeito comece a diminuir. Mas é claro que ano eleitoral vale tudo, ele foi lá, pegou 120 milhões, está aí para pegar mais 80 milhões de empréstimo para fazer algumas obras e a gente fala, mas que bom nada, porque afinal de contas vai ter que se pagar isso depois e como se paga a curto prazo, então o orçamento começa a ficar minguado para as coisas que nós realmente precisamos. Mas tudo isso está acontecendo em Porto Alegre e o prefeito assusta todos, não é? Todos nós, quando ele coloca na Câmara Municipal novamente o projeto de aumento do IPTU. E disso ele não abre mão. E agora ele está com uma nova estratégia, porque ele está, na verdade, se aproximando dos vereadores, ele está mimando os vereadores, e é claro que está oferecendo alguma coisa em troca para alguns vereadores, não é? São cargos, para que, de repente, esse projeto possa ser aprovado. Projeto de aumento do IPTU, que não precisava aumentar, porque nós já pagamos um IPTU realmente bastante alto aqui na nossa Porto Alegre. Mas, além deste projeto, tem alguns outros que vão contra, não é? Aquilo que o prefeito quer com relação às eleições,
que é exatamente atacar os funcionários públicos municipais. Tem muitos desses projetos, ou pelo menos 3 desses projetos, que tiram algumas regalias conquistadas ao longo da história pelos funcionários públicos municipais. E isto, eu acredito que vai fazer com que os funcionários públicos municipais acabem fazendo alguma greve ou acabem fazendo algum movimento contrário às intenções do prefeito municipal. O prefeito que tem agora como o seu projeto imediato, porque tudo isso que eu estou falando vai acontecer próximo ali das eleições. Mas tem um projeto que o prefeito quer deflagrar agora imediatamente. E é o projeto que vai tratar os moradores de rua. Este projeto que trata dos moradores de rua, se realmente funcionar, e eu duvido que funcione, mas se funcionar, vai ser muito bom. Mas eu acredito que está mais no discurso do que, na verdade, na prática, aquilo que o prefeito está falando. Porque pegar os moradores de rua, conseguir emprego para eles, conseguir hospital para eles, conseguir fazer com que as ruas de Porto Alegre fiquem realmente mais limpas e entregues novamente para a sociedade, é uma missão difícil. Mas é claro que vale a pena a gente apoiar o prefeito para que ele possa conseguir esse intento. Eu estou duvidando, mas eu fico aqui na minha e aquilo que eu puder apoiar para que este projeto possa ter sucesso, sim, porque de todos os projetos apresentados pelo prefeito, esse projeto é muito bom. Eu falo em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Muito bem, Nardon Inácio, auditores e consultores, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho, Celulose Rio-Grandense há mais de 50 anos, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado, e Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. Sem areia, né? A construção civil não pode sobreviver. Bom, este programa Economia e Desenvolvimento, que vem gerando lá desde Contraponto em 2001, ele sempre procurou atualizar as suas plataformas de apresentação, visando atender às necessidades da população gaúcha e brasileira. Na verdade, eu que acompanho a nossa economia há mais de 40 anos, nesse tempo, 30 e poucos anos, a preocupação maior dos brasileiros era econômica, era a inflação. A inflação, o desemprego e tal. Hoje, de uns 10 anos para cá, coincidentemente, a partir de um partido que tomou o governo e acabou despreparadamente fazendo com que piorasse as questões de segurança pública, essa questão de segurança pública passou a ser a primeira preocupação dos brasileiros. Então, em função disso, nós estamos criando aqui, a partir desta semana, desta edição do programa, um espaço dedicado a tratar das questões da segurança pública em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Até porque o nosso programa é editado aqui em Porto Alegre, vai em Porto Alegre, e vai também em toda a região metropolitana de Porto Alegre, é exibido na região metropolitana de Porto Alegre e no litoral norte, Capão da Canoa, Capão Novo, Capão da Canoa, Atlântida e Xangri-Lá. Um abraço aí, sobretudo, o pessoal da praia que nos assiste muito. E para preencher esse espaço e trazer para vocês essas novidades, tratar desse assunto de segurança pública, que é um assunto muito delicado, um assunto complexo, que só especialistas podem tratar na dimensão exata e na razão direta das necessidades da população, eu convidei para estar aqui conosco a partir de hoje, nada menos, nada mais do que o delegado Fernando Soares. Delegado, muito prazer em tê-lo aqui no programa. Eu já lhe conheço lá do programa do nosso amigo Silva, da Atividade, que é um programa que está há 25 anos no ar. O Silva é um grande profissional e o delegado Fernando é um titular lá que toda semana também faz a sua apresentação sobre essas questões de segurança pública. Delegado, muito prazer em tê-lo aqui. Vamos contar um pouquinho da sua história. Quem é o Fernando Soares, que hoje é delegado de polícia, mas tem essa visão extraordinária e muito centrada na questão da segurança pública? Inicialmente, eu queria agradecer essa participação, dizer que estou muito feliz, exatamente porque é a oportunidade que nós temos de discutir um tema tão latente, uma preocupação tão grande da população, que é a segurança pública. E eu, como delegado de polícia, além da efetividade do trabalho do dia a dia, me sinto na obrigação, Silvio, de trazer esclarecimentos e orientações à população que venham a ajudar, quem sabe, em muitas oportunidades, a despotencializar a possibilidade do acontecimento de um crime. Né? O delegado Fernando, né, é um
pai de família, é casado há 30 anos, tem um filho, o Felipe, foi advogado 10 anos, né? Fui advogado. Em 1999 fiz o concurso, passei para delegado de polícia e agora, neste ano que vem, eu estou completando 20 anos. Na condição de delegado, eu passei nos órgãos, todos os órgãos especializados da Polícia Civil. Isso é importante, né? Passar por todas as Eu setores, passei né? na Corregedoria da Polícia, fiquei um longo tempo como delegado titular da Delegacia de Feitos Especiais, aonde é necessário, porque, infelizmente, ainda que sejam muitos poucos, ainda acontecem muitas vezes problemas funcionais. Então, é importante todas as instituições ter um órgão corregional. Trabalhei no DEIC, Departamentos de Investigações Criminais, trabalhei na Delegacia de Roubo a Banco, trabalhei na Delegacia de Furto e Roubo de Veículos, enfim, várias delegacias, se eu não trabalhei, eu respondia. Também passei pela delegacia do narcotráfico, né, o DENARC, trabalhei um longo período no DENARC e fui diretor na região metropolitana, né? Então, vários distritos policiais. Eu dou aula na academia de polícia, em torno de 16 para 17 anos. A maioria desses policiais que hoje estão atuando no estado do Rio Grande do Sul, tanto delegados como agente, foram meus alunos, né? Fiz muitos cursos de especialização, enfim, me preparei exatamente porque hoje eu faço o que eu amo. Sou policial, adoro ser policial e me sinto responsável também por ser um formador de opinião. Na verdade, o Fernando colocou uma coisa que é fundamental, porque o importante quando a pessoa é um profissional, ela tem essa vocação de ser isso. Quando você tem vocação, você se entrega, né? Você se especializa, você busca o aperfeiçoamento para fazer mais e melhor. Sempre, né, Fernando? Claro. Fernando, é natural de onde? Aqui de Porto Alegre? Eu sou natural de Porto Alegre, sou filho de família de policial, inclusive queria fazer um registro dessa semana, né? Lamentavelmente morreu um policial em serviço e eu, como sou filho de policial que morreu em serviço, me sensibilizo muito também com essas situações cada vez que lamentavelmente acontece, porque toda a sociedade acaba perdendo, né? Sou natural de Porto Alegre. Na verdade, o Fernando tocou uma coisa muito importante, principalmente neste momento no Brasil, né, em que há uma situação em que a mídia, por exemplo, ela demoniza o policial, né, e, de certa maneira, idolatra o bandido. Nós sabemos muito bem disso. Quando morre um bandido, as comissões de direitos humanos, o pessoal ligado dos partidos de esquerda, ficam horrorizados e vão para a mídia dizer um montão de bobagem. Quando, na verdade, aquele que representa a sociedade é o policial, seja ele policial militar ou policial civil. E esse desprestígio das polícias militar e civil no Brasil é que, ao longo do tempo, na minha visão, é que fez com que nós estivéssemos hoje, né, Fernando, nessa situação de uma guerra civil no Brasil, guerra urbana, guerra suburbana, uma guerra no território brasileiro, exatamente, e num governo fraco, um governo sem autoridade, que vem lá desde 2002, quando foi eleito aquele que é hoje o prisioneiro número 1 deste país, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, Fernando, nesse espaço, o que tu pretendes abordar? O que a pessoa que está lá do outro lado, o nosso telespectador aqui da região metropolitana e do litoral, pode esperar? A ideia é, semanalmente, nós trazermos aqui temas atuais na questão de segurança pública, as questões de combate à criminalidade, muitas vezes orientações, né? Orientações de como proceder. Enfim, queremos discutir as questões dos presídios, queremos discutir as questões da violência escolar, queremos discutir o ócio das crianças que hoje ficam abandonadas e servindo muitas vezes apenas como mais um elemento para a criminalidade, sendo um número para a criminalidade que vai se utilizar desse ócio, dessa desocupação. Queremos discutir que também é segurança pública, a questão do turno integral, mostrar para a sociedade por que é importante, né? E trazer aqui exemplos de outros estados, Silvio, sabe, que têm recuperado muito, tanto aqueles que são recuperáveis, como também aproveitando o tempo das crianças para que a gente tenha um futuro melhor. Fernando, tu tens algum plano futuro, assim, porque, na verdade, quando nós avaliamos a questão do governo, nós vemos que, ao longo desses anos, principalmente nos últimos 14, 15 anos, o que se viu foi que pessoas se elegerem, né, políticos, que, afinal de contas, são aqueles que comandam as leis, que fazem as leis, né, e que administram o governo, que é importante, muitos deles despreparados. Quer dizer, a partidarização das empresas públicas, dos cargos públicos, dos maiores cargos nacionais, seja no judiciário, na área administrativa, na área do executivo, do legislativo, foram ocupados por pessoas despreparadas. Nós estamos aqui do lado, na frente,
principalmente de um delegado que é formado nisso, que tem essa vocação para isso, é especializado nisso. Tens algum plano futuro aí de... Tem, Silvio. Tem assim. Como eu te falei, eu já tenho mais de 35 anos de serviço. Né? O ano que vem eu fecho o meu tempo, né? Que eu poderia me aposentar. Eu me sinto com muita energia, com muito conhecimento e muita capacidade para simplesmente me aposentar e sair da vida pública. Então, pensando nisso, em todas essas condições, esse preparo que eu tenho e por ver exatamente essa situação que tu falou, muito curioso, dando opinião sobre segurança pública, principalmente em épocas de campanha, né? Eu coloquei o meu nome à disposição e hoje sou pré-candidato a deputado estadual exatamente para trazer esses temas, trazer essas discussões e mostrar para a sociedade que segurança pública nós temos que tratar com responsabilidade, com conhecimento, com experiência e com amadurecimento, porque o radicalismo de um lado para o outro não leva a nada. Nós temos que buscar soluções para a segurança pública. Nós temos que discutir por que há essa desestruturações dos órgãos públicos, porque isso penaliza todos nós, não só os funcionários, como também a própria sociedade, por não se sentir segura. Então, realmente, hoje eu sou pré-candidato a deputado estadual e estou colocando porque eu acho que seria perder muito ir para casa, né? Para mim seria ótimo isso aí, né? Mas eu acho que eu tenho muito ainda a doar e dar para a sociedade, trazer e discutir aquilo que a própria sociedade me deu na condição de funcionário público. Até porque o Fernando, digamos assim, alguém na condição dele que se eleja, né? Vai compor o Legislativo, seja da Câmara dos Vereadores, seja das Assembleias ou do Congresso Nacional, e é ali que se fazem as leis. Eu, por exemplo, acho que a Constituição brasileira precisa ser remendada, ela precisa ser aperfeiçoada, ela foi muito liberal nas coisas, né? Eu acho que foi uma Constituição que deu muito direito e pouco dever, e o próprio Código Penal, eu não sou advogado, mas o Código Penal, pelo que eu ouço os advogados, ele também precisa ser um pouco mais rigoroso, né, Fernando? Não, com certeza. E é o que eu digo assim, Silvio, é importante ter especialistas dentro das suas áreas. É o que eu digo. Claro que tudo que for bom para o Estado do Rio Grande do Sul, se caso eleito, nós vamos defender, porque o nosso compromisso sempre, como foi na condição de delegado de polícia, como é como delegado de polícia, será também eventualmente como deputado. Então, é importante ter especialistas, porque a cada crime grave que acontece no Brasil, aqueles curiosos acabam achando uma solução mágica. E essa solução mágica a gente, em pouco tempo depois, vê que simplesmente foi para apagar o fogo que estava acontecendo naquele momento. Não funciona, né? Não funciona. Fernando, muito obrigado pela tua presença aqui. A partir, então, dessa semana que vem, você vai ter o Fernando aqui toda semana, né? Trazendo essas informações, trazendo sugestões de leis, de conduta, porque, na verdade, o Fernando sabe muito bem disso aí também, muito da nossa segurança depende de procedimentos nossos, né, Fernando? Claro, claro. Nós temos que ter um certo procedimento diante daquilo que está acontecendo nas ruas, nas cidades, enfim, em qualquer lugar aí. Então, não consegue nem estar tranquilo num restaurante jantando, porque a bandidagem está solta. Então, muito disso também não é só a questão da atribuição do setor público, mas também do nosso procedimento. Eu que agradeço e estaremos aqui, se Deus quiser, todas as semanas, exatamente para trazer dicas, trazer informações para que nós tenhamos uma sociedade bem mais segura realmente. Muito obrigado, Fernando. Sucesso, então, pelo quadro aí. Muito obrigado. Um rápido intervalo e já voltamos. Olá, pessoal! No Espaço Direito do Trabalho de hoje, vamos falar de tempo de trabalho na nova CLT. O artigo 4º da CLT diz que considera-se como tempo de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição em contrário.
Agora, a lei trouxe inovação nos parágrafos desse artigo. O parágrafo 2º, incluído pela nova lei, estabeleceu que, por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, aquele previsto no parágrafo 1º do artigo 58. Quando o empregado, por sua escolha própria, por exemplo, buscar proteção em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como entrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, como práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, troca de uniforme ou de roupa, quando não houver a obrigatoriedade de realizar essa troca dentro da empresa, entre outras atividades. Bom, eu nem vou propor discussão sobre o que diz o parágrafo, porque o texto é um pouco esdrúxulo, na minha opinião, o que se constata pela simples leitura. É que eu não vejo como controlar isso. O empregador entra ou permanece na empresa para se proteger de uma chuva de granizo, por exemplo, ou se proteger de uma manifestação política em que haja confronto, ou para fazer uma higiene pessoal, enfim. Mas eu quero chamar a atenção para a contradição do parágrafo em relação ao que diz o próprio artigo no caput, lá naquela parte inicial, onde diz que considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Para que esse comando do parágrafo seja aplicado, ele precisa se harmonizar com a regra geral de que tempo à disposição não se confunde com tempo de trabalho. E o artigo fala em tempo de serviço efetivo. Me parece que vamos ter problemas e discussões acerca dessa norma e incumbirá ao juízo, no caso em concreto, evidenciar se o trabalhador, por exemplo, estava no ambiente de trabalho por escolha própria, se chegou antes porque o transporte coletivo assim impôs, porque dependeu de transporte fornecido pelo empregador, porque lhe foi exigido que estivesse pronto no exato minuto em que deveria iniciar a jornada de trabalho, ou por qualquer outro fato alheio à sua vontade. E se for assim, o tempo correspondente em qualquer das atividades citadas será tempo à disposição e deverá integrar a jornada. Ou seja, na prática, não vai mudar muito o que já tínhamos nos contextos antes da lei, mas teremos mais discussão na hora de constituir a prova. Na semana que vem ainda falaremos de tempo de trabalho, mas na questão que envolve o deslocamento do trabalhador. Fique ligado, confira esse vídeo de novo lá no canal do Economia e Desenvolvimento do YouTube. Curta, deixe sua opinião para a gente e perguntas que a gente possa esclarecer aqui. Um abraço e até a próxima semana. Sulpetro em favor da revenda do consumidor gaúcho. Celulose rio-grandense, há mais de 50 anos, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. E Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. Bom, eu quando há tempos atrás queria entender a questão toda lá da Palestina, Israel e tal, aquela ronha toda que é uma coisa bíblica, eu procurei ler alguém que tem essa noção, tem esse conhecimento e pode, com muita clareza e objetividade, mostrar toda aquela confusão que move aquela região da terra lá. E fui ler, então, Israel versus Palestina, de Jurandir Soares. E aqui temos a 5ª edição. Eu li a primeira edição lá na década de 80, se não me engano, e estou com ele aqui, o Jurandir Soares, nosso colega jornalista. Satisfação imensa estar contigo. O Jurandir, que é uma figura consagrada aqui no Rio Grande do Sul, da Caldas Júnior, lembra a Caldas Júnior agora? Dos velhos tempos da Caldas Júnior. Tempos da Caldas Júnior, Correio do Povo, Rádio Guaíba, ele que com o Rogério Mendes faz um belo programa na Rádio Guaíba. E a Rádio Guaíba que continua sendo, né, a rádio séria, né, a rádio séria, a notícia completa que a Rádio Guaíba dá. Porque tem Padrão Guaíba. Padrão Guaíba, a notícia completa, com seriedade e sem aqueles viés, né, que nós vemos em outras emissoras, assim, que não condiz assim, com a tradição de liberdade, de democracia dos gaúchos. Mas, Jurandir, a semana passada eu lamentavelmente tive um evento lá da Agas, que é nosso cliente aqui, lá no União, e não pude comparecer no lançamento do livro, né, na sessão de autógrafos. Sessão de autógrafos lá no Chalé da Praça 15. Nada melhor que escolher o Chalé da Praça 15, né? Um lugar muito bacana, é verdade. Esta edição atualizada, a 5ª edição atualizada. Essa é a 5ª edição atualizada, está sendo lançada aí pela editora Leitura 21, nosso amigo Sérgio Gonzaga, que é o diretor, Isso. né? E foi muito bacana a sessão de autógrafos, foram 3 horas lá caneteando, né? Uma fila grande de pessoas, os amigos, né?
nosso pessoal daqui do Atividade convive com a gente, muitos ouvintes da Rádio Guaíba, leitores do Correio do Povo que compareceram lá, que foram prestigiar, né? Meus conterrâneos de Taquara, que veio até uma comitiva um ônibus, né, de Taquara ali e tal, para prestigiar, então foi muito bacana, foi muito gratificante isso, né? É um reconhecimento do trabalho que a gente faz. É um reconhecimento de toda a tua trajetória, né, Jurandir? Porque a gente tem uma trajetória, nós somos mais ou menos contemporâneos, né? E, na verdade, a gente sabe já temos alguma trajetória junto nisso aí também, né? Exatamente. Então, a gente sabe que o público se identifica muito com a nossa personalidade, a nossa empatia e, sobretudo, o nosso conhecimento, aquilo que a gente consegue transmitir. E quando o pessoal busca o Jurandir nessa área de política internacional, é exatamente para ter um pouquinho mais de conhecimento do que acontece lá na Palestina, né, Jurandir? O que está acontecendo lá agora? Qual é a novidade nessa guerra lá? Novidade no atual momento, assim, não tem, né? Porque o processo está mais ou menos estancado, né? O que se objetivava e o que a comunidade internacional vem defendendo já há algum tempo é a concretização de 2 estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina, convivendo aí com fronteiras determinadas, que essas fronteiras seriam as determinadas pelo acordo de 1967, que deu aquela guerra dos 6 dias. Aí finalizou a guerra, foi feito um acordo tal, e estabelecidas fronteiras naquela ocasião, que já seriam, então, da Cisjordânia e faixa de Gaza, que são 2 áreas onde vivem os palestinos, que seriam as áreas para constituir o Estado da Palestina. E Israel com a área que Israel já vem ocupando desde 1948, quando concretizou a sua independência, celebrada agora com 70 anos, né, de independência de Israel. Mas isso aí que é um consenso, né, já defendido na ONU, aprovado na ONU, um consenso defendido pela maior parte da comunidade internacional, mas está esbarrando atualmente numa posição do governo israelense, porque pelo acordo é necessário a retirada de colônias israelenses que estão estabelecidas dentro dessa área da Cisjordânia, que é a área dos palestinos. E o atual governo de Israel não está providenciando essa retirada, pelo contrário, ele está fomentando o incremento de novas colônias judaicas em territórios palestinos. Então, isso aí justamente é visto como um obstáculo hoje para que se chegue, né, a um acordo, a um consenso que possam se estabelecer 2 estados ali, conforme é defendido pela comunidade internacional. Jurandir, por que essa questão não é resolvida? Que interesses maiores estão por trás disso? Bom, tem evidentemente aí uma questão muito forte, que é a questão étnico-religiosa, né? Isso aí que sempre dominou, né, esta questão naquela área, porque de um lado nós temos aí uma comunidade israelense judaica, de outro lado nós temos a comunidade árabe muçulmana, né? Então são oponentes muito fortes, que ainda mantêm, né, uma diferenciação muito arraigada entre eles, embora em outros contextos, com outros países, já tenha acontecido a aproximação. O Egito, por exemplo, já firmou um acordo de paz com Israel lá em 1979, né? Pouco tempo depois, a Jordânia firmou um acordo de paz com Israel também. Então, você já tem ali alguns dos países árabes que têm acordo de paz com Israel. Mas aquela questão básica, fundamental, local ali, ainda não foi resolvida, justamente por causa dessas diferenças mais marcantes e por parte de setores mais... Porque assim, ó, a maior parte da população, de ambos os lados, quer um acordo, mas tu tem uma parte significativa que não quer. Não, tem uma parte significativa de judeus ortodoxos, não querem saber, e outra parte de palestinos radicais, onde se destaca o Hamas, que está lá na faixa de Gaza, que é o partido mais radical, que não quer saber de um acordo. Então, só para ver assim como a coisa é complexa, em 1993, sob a mediação do então presidente americano Bill Clinton, foi feito um acordo, chegaram a um acordo de paz, né? E vamos constituir a Palestina, faixa de Gaza e Cisjordânia, e o reconhecimento dos palestinos ao Estado de Israel. E o comprometimento do então governo de Israel de ir retirando aquelas colônias judaicas dos territórios palestinos. Isso começou a ser implementado, o acordo foi em 93, começou a ser implementado. Em 95,
o primeiro-ministro de Israel, Isaac Rabin, que havia firmado um acordo, inclusive ganhou o Nobel da Paz, junto com Yasser Arafat e Shimon Peres, o primeiro-ministro de Israel foi assassinado por um judeu radical. Quer dizer, para mostrar como há uma resistência muito forte... Dentro dos próprios judeus. Dentro dos próprios judeus. É. Assim como há dentro dos próprios palestinos também. Basta ver as ações do Hamas. Jurandir, existe alguma perspectiva de paz naquela região? Existe a perspectiva se, por exemplo, se der em conta, o próprio Shimon Peres, que foi um dos mediadores desse encontro ali, ele escreveu um livro pregando, né, mostrando que a questão da racionalidade, que a racionalidade nem sempre ela funciona, mas o racional o que é? Ao invés de ficarmos brigando entre nós, vamos nos unir. Vamos nos unir e vamos trabalhar juntos, né? Porque para os próprios palestinos, né, eles estão perdendo vidas, perdendo tempo, perdendo vidas, perdendo dinheiro. Israel hoje é um país desenvolvido, é um país do primeiro mundo. Israel hoje tem tecnologia de ponta, né? É um país gerador de renda, de recursos. Então, se houvesse a união, se houvesse um acordo, uma aproximação, eles podiam, aqueles próprios palestinos ali, que têm uma situação, de um modo geral, inferior à dos israelenses em termos econômicos, financeiros, tem alguns, claro, que se equivalem, mas a maior parte tem uma situação inferior, estariam ganhando, né? O Shimon Peres mostrou isso, mostrou no seu livro. Mas o problema é esse radicalismo que impede que isso aconteça. Mas, como há um movimento internacional assim muito forte, por parte da maior parte das nações do mundo, no sentido de concretizar a existência desses dois estados, eu acredito que isso aí vai acabar prevalecendo. Bom, e para saber mais sobre isso, sobre aquela região lá, o livro Israel versus Palestina, Jurandir Soares, onde é que pode ser adquirido, Jurandir? Isso pode ser adquirido facilmente no Correio do Povo. No Correio do Povo. 3216-1600. Né? Só ligar para lá, né, que inclusive assinantes do Correio do Povo têm desconto ainda, né, e o Correio do Povo está comercializando. Também pelo site do Correio do Povo, por e-mail, né, você pode solicitar as mais diversas maneiras que tem, e o Correio do Povo que está comercializando isso aí. E eu e o Jurandir somos da velha geração do Correio do Povo, né? Correio do Povo daquele tamanho, né? Tamanho grandão. Standard, né? A gente ia naquele cinema ali no Imperial e no Cacique, e no final da sessão de sábado, o Correio estava ali, né? Na rua, maço de Correio na rua vendendo. Que maravilha, sábado, né? Hoje está vendendo Correio. À noite tu passeava na Rua da Praia, ia ali no Mateus, né? Comeu o pernil do Mateus. Jurandir, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Recomendo então a Israel versus Palestina, do nosso amigo, o grande político internacional, do ponto de vista de saber da política internacional, Jurandir Soares, lá do Correio do Povo, da Rádio Guaíba. Um grande abraço para o pessoal do Correio do Povo, da Rádio Guaíba, que continuam sendo digamos assim, os grandes ícones da comunicação séria do Rio Grande do Sul. Já voltamos. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Bom, nesse último bloco do programa, Rui Simon. E aí, Rui, como é que estão as coisas? O assunto de hoje? Silvio, tem a ver com previdência. Sim. Mas não é matéria previdenciária. Como esse programa é gravado e a gente tem a notícia desse prédio que desabou em São Paulo, eu queria comentar rapidamente um problema parecido que tem aqui em Porto Alegre.
as pessoas conhecem ali, atravessa mais de 5 paus, atrás da prefeitura, onde tem o edifício chamado IPASE, ex-IPASE. Ele foi construído inaugurado em outubro de 1969. Então, é um prédio mais ou menos contemporâneo àquele de São Paulo, que é de 65. Né? O de São Paulo tinha 24 andares, esse tem 23. Mas o que acontece com esse prédio do INSS hoje? E desses 23 andares, ele tem 2 andares sendo utilizados, até o segundo. Do terceiro para cima está vazio, janelas quebradas, infiltração. Falta de manutenção em falta geral. de manutenção absoluta. Tem um elevador funcionando dos 11. É um prédio que tem uma capacidade em metragem assim, maravilhosa comparado com a área central, né? Mas o que fez o INSS? Ambos os prédios pertencem ao INSS. O INSS hoje paga uma fortuna pelo aluguel da agência que funciona ali na Érico Veríssimo, ali na frente da Zero Hora. Paga também uma fortuna pela agência, pelo aluguel da agência do INSS lá da Protásio Alves, que não são prédios próprios, evidentemente. E está em desuso um prédio com 23 andares, onde anos atrás funcionavam 5, 6 agências do INSS. Bom, então o que acontece? Foi gasto pela Previdência Social um valor expressivo para reformar os elevadores do edifício Cristaleira, na esquina da Borges com Jerônimo Coelho. Esse prédio tem 18 andares, não tem vista para lado nenhum. Ele está prensado ali entre um outro prédio, a escadaria da Duque. Ele tem apenas uma escada, né? E uma metragem ridícula comparado com o IPASE. O estacionamento cabe apenas 4 veículos, enquanto que o prédio do IPASE tem 23 andares, tem 3 escadas do térreo até o teto, tem 11 elevadores, estacionamento para 56 veículos e uma vista como poucas em Porto Alegre, do Guaíba. E aí fica aquele mistério, né, Silvio? Qual o interesse, quem é o responsável, quem é o irresponsável. Aquela marquise do IPASE, amanhã depois vai cair, aquele prédio pode desabar, ele pode afundar, ele está sem manutenção, ele tem uma bomba lá nos fundos que drena a água que vem do rio Guaíba por baixo. Seguidamente, o poço dos elevadores está alagado. Então, isso tudo, Silvio, comentando rapidamente, para que amanhã não se diga que a autoridades ou quem de direito não foi alertado sobre o que está acontecendo. Depois vem aquelas desculpas de sempre, né? Esfarrapadas de sempre. É uma denúncia importante essa que o Rui Simão traz aqui, porque, na verdade, é toda a questão do setor público, né? E tem imobilizado que ficam lá se deteriorando e vão ter que alugar outros imóveis pagando caro, como ele diz, aquela sede que está ali na frente da Zero Hora, quando poderia concentrar. Eu imagino que essa desconcentração foi exatamente para desconcentrar. Então, vende aquele prédio lá do IPASE e aí compra nos bairros, que é o processo de descentralização. Rui, obrigado pela tua presença aqui. Um rápido intervalinho, já vamos falar sobre extração de areia nos nossos rios. Muito bem, para encerrar o programa desta semana, nós vamos conversar sobre um assunto muito sério, que houve uma denúncia essa semana aí nos jornais de Porto Alegre sobre a extração, não digo ilegal, mas a extração inadequada de areia no rio Jacuí. E para isso, esclarecer esse assunto, né, nós estamos aqui com o presidente do Sindareia, o Laércio Tadeu. Laércio, prazer em tê-lo aqui no programa. É importante esse esclarecimento que até já veio em nota oficial da entidade, né? Sim, nós viemos várias vezes aqui no teu programa, Silvio, e sempre mostramos o que é o setor. Vários programas falando sobre a extração, e aí ficamos surpreendidos aí com essa reportagem que foi dividida em 3 programas do RBS Notícias e que trouxe uma visão meia que nos deixou muito preocupados. Muito preocupados porque aquilo veio como se, até o que mais me chamou a atenção, e particularmente, depois discutindo com o pessoal, foi falar Jacuí, crime e agonia.
Quando podia ser Jacuí estagonizando, alguma outra coisa, mas não, quando se usa a palavra crime, isso foi muito forte. Muito forte. Ninguém pode chegar para uma pessoa... O crime é uma coisa muito que deixa preocupado, deixou todo mundo preocupado, porque abrangeu todo o setor. Crime do específico. Bom, vamos apurar. E aí nós, com essas reportagens, nos 2 primeiros programas, nós emitimos uma nota oficial para a RBS e depois, no último, emitimos outra nota, combatendo aquilo que veio contra nós. Então, a gente não pode admitir que apareça uma pessoa com o rosto tapado, dizendo que aconteceu isso e aquilo lá especificamente de que não é verdade, eu posso dizer. Uma draga foi pega à noite andando, a draga podem andar à noite, mas não pode dragar à noite. Por isso que temos 2 controles, que eu sempre venho nos programas falar que nós temos um controle no motor que faz a extração, nós temos um controle no cano. E dizer o que é, nós pedimos isso aí, nós queremos saber. Tem sistemas de proteção aí que o Ministério Público tem, vai lá, apura, e nós queremos saber quem é que fez aqui, se fez, que eu não acredito. Então, isso é coisa plantada, nós sabemos muito bem, né, que a RBS, o grupo RBS, lamentavelmente, ao longo do tempo, veio se fragilizando do ponto de vista da intelectualidade de quem faz a RBS, de quem faz o Jornal 0 Hora. Né? Hoje está cheio de egressos recém da universidade que não tem a mínima responsabilidade e são pessoas que atiram essas coisas sem a mínima responsabilidade que um jornalista deve ter. Então, lamentavelmente, o grupo de comunicação RBS, Maurício Siroque Sobrinho, que Deus o tem, hoje certamente estaria envergonhado de ver o que acontece na RBS. E não só nessa área da economia, mas na área política. A RBS está infestada de gente que não sabe absolutamente nada do que diz, é irresponsável no que diz e diz certas coisas como essa, criminalizar alguma coisa sem antes buscar a verdade. Então, eles estão sim, não é os dois lados, estão dizendo, nós somos nem a esquerda nem a direita. Vocês têm um lado sim, nós sabemos que é o lado da RBS, é o lado do sensacionalismo e o lado da esquerda. É muito bem caracterizado na RBS. Então, a gente, inclusive, tomamos outras atitudes, nós notificamos o CREA, notificamos a URGS para ver em que base, que laudos oficiais foram feitas todas essas denúncias, porque o setor, depois de 2013, procurou, e até pode ser que a gente tenha errado nisso aí, de não dar publicidade dos nossos atos, inclusive na segunda nota oficial, ali traz o que houve de aprimoramento em cima do sistema de rastreamento e monitoramento, mostrando até aqueles problemas, está errado aqui, a gente ia lá e corrigia, procurando sempre fazer o legal. Mas eles querem o sensacionalismo mesmo, né? Quer vender o sensacionalismo. Isso que é a marca registrada deles. Então diz lá na reportagem, o setor se autofiscaliza. Não é verdade. O setor não... Tanto é verdade que no site da FEPAM está aberto um link lá que a gente vê a posição das dragas. Então nós não nos autofiscalizamos, a FEPAM está lá. O governo fiscaliza. Fiscaliza. Então nós temos a draga não anda sem... Agora... Se há ilegais, isso sempre eu falei, há ilegais, me mostre quem é, que o setor mesmo vai em cima dessa pessoa e os órgãos vão fazer a parte legal deles. Mas nós não queremos mais quem trabalhe ilegal no nosso setor. Tanto é que é uma coisa muito sensível, né, que mexe com o meio ambiente. Nós temos trabalho em defesa do meio ambiente, não vamos ser agora dizer aqui hipócritas, não, nós vamos fazer coisa legal. Não fizemos, eu garanto na minha gestão e com todos os meus associados que nós todos trabalham legalmente. Agora, eu não posso afirmar por alguma coisa está sendo feita ilegal, mas mostre, não assim dizer, tem uma draga lá, todo o setor está errado. Não. Então, se aquela draga estava errada, seja X, B, A, não sei eu qual o nome da draga, mostre que ela está fazendo ilegal e nós vamos lá em cima, vamos fazer as sanções dentro do sindicato que pode fazer e a FEPAM será notificada, aí vai suspender, vai fazer todos os atos legais que tem em cima dessa draga. Mas o que deixou muito chocado, porque atinge uma parte, já está uma economia que eu sempre falo cambaleante. E aí vem uma reportagem que não ouviu, até que procurando, não ouviu e o setor procurou mostrar... Antes fez a denúncia, né? Depois é que vai ver, vai reparar as coisas e não repara. Mas aí nós somos acostumados que quando a gente faz uma acusação, um contraponto é desse tamanhozinho. E fica. Então, o que acontece? Eu andando depois da reportagem, o pessoal me conhece aí, vem até as piadinhas aí, papapá, quer dizer, traz o leigo, não sabe. Então, a coisa tinha que ser uma coisa técnica,
feita mostrando se está errado, vamos corrigir. Se está certo, deixa como está certo. Mas não adianta chegar, acusar por acusar. Então, volto a dizer, crime, não se diz isso de nenhuma pessoa que seja quem qual for. Crime, a gente tem que dizer, fez o crime, prova. E eu acho engraçado, tem os inquéritos. Eu acho engraçado que na RBS é o seguinte, o cara matou, chega ali, se vê que o cara matou, deu 10 tiros numa pessoa, um bandido, aí ele diz assim, o suposto assassino, aí é suposto. Agora, quando se trata de empresários, da área empresarial, não, o cara é criminoso já. Então, esta é a diferença. Isso é que faz o bom do mau jornalismo. O mau jornalismo que a RBS faz, aliás, que o grupo RBS faz, não é só 0 Hora, é a TV Gaúcha, a Rádio Gaúcha, isso é um mal para a sociedade. Aliás, a Rede Globo, o grande mal desse país é a Rede Globo, e a RBS está inserida nesse contexto. Então, lamentavelmente, acontece isso de denunciar coisas num segmento que trabalha sério. Que se há segmento mais fiscalizado pelo governo, é o setor de areia e o setor de combustíveis. A mesma coisa que falam em cartel de combustíveis, nunca apuraram cartel de combustíveis. Quer dizer, e é um setor totalmente fiscalizado sob controle estatal. Então, lamentavelmente, acontece isso nesse grupo, que poderia ser um grande grupo de comunicação, mas está aí servindo interesses mesquinhos e protegendo a bandidagem. E, Silvio, a mineração com esse sistema de rastreamento é o único no Brasil, na América, que está no mundo. É verdade. Então, é um sistema que foi criado... Altamente seguro também. Para ter. Então, não existe. Então, quer dizer, a gente tenta trabalhar sério e é penalizado por isso. Isso deixa a gente meio triste até. Nós ficamos muito tristes, a sociedade fica muito triste. Tadeu, obrigado. Muito obrigado pela tua presença aqui. Nós ficamos aqui, muito obrigado pela audiência dos senhores e as senhoras, e a semana que vem estaremos de volta com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até lá.